Olá, eu sou o Clayton Santos, analista de mercado, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre os desafios da comercialização de grãos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a equipe toda da Semeato por nos dar esta oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre um tema tão importante. Quer dizer, não basta só nós plantarmos, temos que também sabermos comercializar bem. Eu trago já na foto aqui da minha apresentação uma imagem de um soldado preparado para dar um tiro, para estar focando numa mira. Por que eu trago esse exemplo? Porque eu acho que o produtor brasileiro ele é realmente um soldado, ele tem que estar sempre preparado para as adversidades do seu dia a dia. Ora é clima, ora é economia, ora é política, enfim, ora são acordos comerciais. Tudo isso acaba impactando e são desafios que muitas vezes o produtor não tem como mensurar isso com muita antecedência, mas que ele tem que estar muito bem preparado. E por isso que eu trago então essa imagem para realmente o produtor se preparar cada vez mais, porque ele realmente é um verdadeiro guerreiro. Antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de me auto-apresentar então para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o Clayton Santos, sou analista de mercado, sou administrador da empresa, mas antes eu cursei, sou formado também em técnico em agropecuária, sou filho de produtores, então praticamente eu vivo o agronegócio desde sempre. Já se passam em mais de 20 anos que eu trabalho diretamente nas intermediações ou na comercialização de grãos. Também atuo aí nas intermediações das diversas commodities, das principais, aí, soja, milho, trigo, em todo o Brasil. Nós estamos sediados em Passo Fundo, mas atendemos aí toda a região produtora aí desse nosso Brasil amado aí, Também atuamos muito forte na questão de estratégias comerciais e assessoria comercial lá para o produtor, para ajudar ele efetivamente a montar as suas estratégias e aproveitar aí cada momento do mercado e se posicionar sempre para focar na rentabilidade. E é isso que a gente vai também no longo aí da nossa apresentação comentar e trazer algumas dicas aí que eu acredito que vai ser muito importante aí na tomada de decisão, principalmente para o produtor que está lá no campo, no seu dia a dia, aí, buscando sempre alternativas ou informações que realmente agradam ou agregam o seu negócio, que é, no final das contas, ter lucro, ou seja, plantar bem, colher bem e, obviamente, vender bem. Bom, a gente sabe que dentro da propriedade ou dentro do dia a dia lá de uma propriedade são diversas as dúvidas em relação à comercialização. O nosso foco aqui vai ser sempre comercialização. Então, entre essas dúvidas do dia a dia que a gente acompanha aí dos nossos próprios clientes, das conversas enfim, das atividades do dia a dia, sempre está aquela dúvida: os preços vão continuar em alta? Quando que eu devo vender a minha produção? Temos casos de produtores vendendo soja a 80 e hoje chegando aí a 130, alguns imaginando aí valores ainda maiores. Então vocês vejam que é uma variação bastante grande. Então, quando que eu devo vender a minha produção? É antes de colher? É após a colheita? Como é que tem que fazer isso? Então a gente vai trazer algumas dicas em relação a isso também. O que está por trás dos preços? É importante o produtor saber também o que está por trás, quais são as... vamos abrir as cortinas da comercialização e entender um pouquinho o que movimenta esse mercado para uma hora está um preço, uma hora está outra, e como se preparar exatamente para isso. E também, qual que é uma diferença entre um boato e um fato? Às vezes nós estamos assim com uma notícia, e às vezes essa notícia ela pode ser um boato ou pode ser uma fake news. Às vezes é uma notícia plantada para, em algum momento, um curto prazo de tempo, alguém ter alguma vantagem, mas como o produtor lá no dia a dia vai poder identificar isso, e se é que tem como identificar. Então, são algumas dicas que também a gente vai passar aí no decorrer aí da nossa breve apresentação. E também um cálculo que a gente vai trazer aqui, bem prático, mas como que eu devo calcular o custo da minha produção em reais por saca? A gente sabe que uma grande maioria dos produtores, eles calculam o custo da produção em
X sacas por hectare. Ah, é 30 sacas, é 40 sacas, é 50 sacas que eu preciso colher para mim poder pagar as contas. Nós queremos ir um pouquinho além e mostrar que o produtor ele precisa fazer um pouquinho mais de conta e ele tem que transformar tudo isso em reais. Por mais que é o grão que ele vai ter que vender, e, enfim, para poder pagar as contas, então ele tem que se preocupar, obviamente, com a produção, mas ele tem que transformar essa projeção de produção em reais, porque efetivamente ele vai pagar as suas contas com o dinheiro. Então a gente vai trazer vai tentar esclarecer essas dúvidas. A gente sabe que tem muitas mais outras dúvidas, mas também, em virtude do tempo que nós temos aqui, a gente quer ser bem objetivo e realmente passar uma mensagem para você, produtor, para você, profissional que trabalha aí dentro do agronegócio, conseguir entender essa lógica e daqui a um pouco realmente colocar isso em prática lá dentro dos seus negócios. Então, quando nós falamos em comercializar, existe um conjunto de ações que tem que ser decidido, né? São ações que vai desde a quantidade, né, do volume efetivamente que eu preciso vender, o preço, obviamente, que eu tenho que vender esse produto e qual é o montante financeiro que isso vai me trazer. Nós estamos vivendo numa verdadeira turbulência, principalmente depois que tivemos essa pandemia instalada no mundo inteiro, né, que todos os países estão passando por isso. Nós aqui não é diferente e a gente tem muitas incertezas do que vai acontecer ali na frente, mas isso tudo acaba colaborando para o mercado se desregularizar, né? Ou seja, se nós botarmos numa balança, a balança hoje ela está totalmente instável. A gente não sabe por quanto tempo e quais são as consequências lá no futuro que vai acontecer. Mas o que a gente está sabendo e vivenciando hoje é que está uma oscilação de preços, né, ou uma alavancagem nos valores em reais dos nossos commodities, né, dos nossos principais produtos, que vai do soja, do milho, trigo, arroz, feijão, enfim. Quer dizer, tudo aquilo que faz parte de uma cesta básica, digamos assim, da alimentação, ela está numa crescente, numa alta, e isso está, consequentemente, gerando aí uma inflação e que daqui a um pouco lá na frente nós podemos ter alguns reflexos não tão positivos. Mas a realidade é essa, a realidade é que os preços estão altos e que muitos produtores até estão se perguntando, pô, e agora? Eu vendi minha soja a R$100 esses dias, agora estão falando em 110, 120, 130, e agora? Perdi dinheiro. E aí muitos acabam até se frustrando e até se desanimando, me precipitei, podia ter esperado um pouquinho mais. Porque realmente o mercado ele exige conhecimento e exige esse preparo, como a gente comentou lá no início, quer dizer, o produtor tem que estar preparado que nem um soldado. Ele não sabe quais são os seus inimigos ali na frente, então ele tem que se preparar para o pior. E aí, quando se prepara para o pior, quando chegar alguns momentos de dificuldade, ele vai conseguir achar alternativas ou estratégias para superar então esses desafios. Mas trazendo para a nossa realidade de agora, nós podemos observar o seguinte: se eu tenho uma soja, por exemplo, a R$100 a saca, se nós tivermos uma variação de 10% para mais ou para menos, significa que, por exemplo, em 10 mil sacas de soja a R$100, se recuar 10%, nós estamos falando que a soja vem para R$90. R$90, quer dizer, a 100 eu vou ter R$1 milhão, a R$90 eu vou ter 900 mil reais. Eu tenho uma variação aí de 100 mil reais. Então é isso que é importante o produtor entender financeiramente ou no montante financeiro quanto isso vai representar lá no final. Agora, também se for para mais, ele também vai impactar 100 mil reais. Quer dizer, eu tenho a 100, o mercado subir mais 10%, ele vai a 110. 110 são 1 milhão e 100 mil. Então, quer dizer, eu tenho mais 100 mil reais de ganho. Então, é sobre esses aspectos que a gente quer mostrar que realmente o produtor precisa cada vez mais estar preparado para enfrentar isso. Mas como fazer? Qual decisão eu tomo? Quer dizer, se eu não vender, eu tenho o risco do mercado cair. Se eu vender, o meu risco passa do mercado continuar subindo. E aí a gente acaba ficando nessa indecisão. Mas como fazer? Até porque as contas têm lá para pagar, já tem financiamento, né, ou os custeios da lavoura, ou financiamentos de máquinas, enfim. O produtor, se tu olhar assim, para os próximos 12 meses, né, ou 24 meses, ele já tem um fluxo de caixa, né, uma previsão de fluxo de caixa
já definido, quer dizer, ele já tem as contas certas lá, independente do volume que ele vai colher ou efetivamente do preço que tiver o mercado. Então, qual decisão nós devemos tomar? Como fazer isso? Então é isso que eu quero mostrar um pouquinho de como que a gente faz e como que a gente elabora isso lá no dia a dia, para que você, produtor, daqui um pouco consiga entender, e para aqueles que obviamente já fazem isso, perfeito, continue fazendo, que é por aí mesmo o caminho, não tem muita mágica no negócio, a coisa é se preparar mesmo, estar ciente daquilo que está fazendo para tomar as decisões. Então, para nós introduzir mesmo a questão de comercialização, a gente sabe que comercializar hoje exige muito, mas muito planejamento comercial. Esse é um assunto que a gente gosta de falar e a gente traz nessa bandeira aí, porque realmente o produtor precisa fazer esse planejamento comercial. Na medida que ele fez o planejamento comercial, ele tem que saber que ele tem alguns riscos. E esses riscos, eles precisam de alguma proteção. E também nós vamos elucidar quais são as proteções que ele pode usar para se proteger desses eventuais riscos, né, dessas invariáveis que podem acontecer ali na frente ou durante do plantio até a colheita. Ele tem muitas variáveis que podem acontecer em relação a preços. Tem em relação a clima, mas aqui nós estamos direcionando efetivamente para a comercialização. E para tudo isso se encaixar, o produtor obviamente tem que estar muito bem informado. E aí eu chamo a atenção da onde vêm essas informações, quem que pode trazer essa informação? Eu defendo a minha classe um pouco agora, que é a questão do analista de mercado. O analista de mercado, ele é um profissional que ele está à disposição do produtor, da revenda, da cooperativa, enfim, de todas as empresas que trabalham com a comercialização de grão, porque ele está ali trazendo as informações atualizadas no mercado, ele faz a ligação entre a necessidade do comprador e do vendedor, ele identifica as oportunidades e também os riscos. E aí consegue então aproximar, ou digamos assim, criar um atalho entre lá o produtor, principalmente que está lá no campo, que às vezes não tem muito tempo de estar acompanhando todas essas informações, a trazer ele ou aproximar ele do que de fato está acontecendo no mercado. E obviamente que ele fica acompanhando então todas essas negociações até que se realizam. E normalmente o analista de mercado ele não é remunerado, ele não tem um salário mensal. Ele obviamente está ganhando ou nas suas consultorias ou nas suas intermediações de grãos. Mas é um profissional que é onde o produtor pode ter uma grande referência hoje em termos de informações, enfim, buscar aquilo que realmente vem atender lá a realidade do produtor. E esse analista também ele vai trazer então algumas informações ou digamos assim, vai filtrar essas informações, que é aquilo que realmente o produtor precisa saber. A gente sabe que a gente vive hoje num excesso, digamos assim, até de informação. A gente liga uma TV, um rádio, até na internet, no celular, o WhatsApp, tem várias informações sobre tudo que está acontecendo no mercado, principalmente na questão do agronegócio, principalmente quando está falando em comercialização. Mas, efetivamente, o que o produtor precisa focar? Quais que são as informações que têm digamos assim, um peso maior, ou tem uma relevância e que pode realmente, daqui um pouco, no médio e longo prazo, mudar o cenário? Então nós trouxemos aqui uma primeira informação que é importante o produtor saber. Qual que é a produção de soja e quem que são os principais produtores de soja do mundo? Tá? Nós vamos falar aqui que o Brasil, já o segundo ano consecutivo, que nós passamos o posto do segundo lugar para ser o primeiro lugar. Ou seja, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Nós representamos hoje aí 41% da produção mundial. Ou seja, nós viemos dessa safra 2019 para 2020 aí com uma variação de 124, 125 milhões de toneladas de soja. E a projeção já para a próxima safra está entre 131 a 133 milhões de toneladas. Então quer dizer que nós vimos uma crescente. E o Brasil então realmente tem esse posto justamente por ter áreas, grandes áreas, e ainda é um dos principais países que podem ainda expandir essa questão de área, principalmente quando se fala em soja. O segundo lugar é os Estados Unidos, que vem aí a última safra em 97, já está projetando essa próxima safra que colhe agora em novembro, outubro, novembro, aí, em torno de 115, talvez 120 milhões, as condições das lavouras até então estão favoráveis. Depois vem a Argentina em terceiro lugar com 17%, com 52 milhões de toneladas.
O que eu quero dizer é o seguinte, que esses 3 principais países, né, ou seja, pegamos aqui a América do Norte e a América do Sul, são responsáveis por 80% da produção de soja. Então, toda a notícia que tivermos em relação a clima ou área de plantio, com certeza vai contribuir para os preços lá na frente subirem ou recuarem. Quer dizer, quando é que eles podem recuar? Se tivermos um aumento de área e uma super safra nesses 3 países. Agora, deu um problema no Paraguai, deu um problema no Uruguai, deu um problema de clima que produziu menos. Tudo bem que vai ter algum peso, mas percebo que ele é irrisório em relação ao montante. E é isso que o produtor precisa filtrar, essas informações que o produtor precisa entender dentro do contexto. Quando nós falamos em fazermos uma linha entre a produção, consumo e estoque, isso é uma outra informação muito importante que o produtor precisa estar acompanhando e estar atento. Se nós olharmos a média dos últimos 5 anos, nós podemos dizer que nós estamos produzindo em torno de 344 milhões de toneladas, a média dos últimos 5 anos. Nós tivemos algumas frustrações há 2 anos atrás na Argentina, o próprio Estados Unidos no ano passado teve frustração, o Brasil num todo teve uma super safra, mas o Rio Grande do Sul, nós sabemos, a quebra que praticamente da soja foi praticamente 40% a 50% de quebra em relação à projeção. Então, quer dizer, mas assim mesmo nós estamos produzindo uma média de 344 milhões de toneladas. Para você ter uma ideia, a próxima safra que está se projetando no mundo inteiro, todo mundo onde planta, a sombra de tudo isso, é em torno de 300 até 365 milhões de toneladas para essa safra 2020 e 2021. Agora, em relação ao consumo, o consumo a gente sabe que ele é crescente, quer dizer, a população está crescendo, obviamente que a demanda também é crescente. Mas se nós observarmos em uma linha bem prática aqui, nós estamos sempre produzindo mais do que estamos consumindo. E isso vai nos remetendo ao nosso estoque. E hoje o estoque mundial de soja, ele está em torno de 96, 98 milhões de toneladas, que é basicamente uma safra inteira dos Estados Unidos, por exemplo. Então, é isso que o produtor precisa entender, às vezes, de que o mercado não sobe, por que não sobe? Porque, às vezes, ele está regularizado a questão de produção. Ou, às vezes, eles, mas o mercado está regularizado, mas os preços estão subindo. Aí nós temos que entender que existem outros mecanismos. E aí, logo aí na frente, eu vou explicar com mais detalhe o que é que interfere também nessa questão de preço. Aqui a gente está falando mais sobre a questão de fundamentos. Como é que nós estamos em relação a estoque, produção, plantio, quem quer que planta. E dentro desse contexto, nós temos aqui os fundamentos dos preços, nós queremos mostrar assim, para onde que nós estamos indo e quem que é os nossos principais consumidores da nossa produção, falando da soja. Tá? A China representa hoje de 79% a 80% do que nós produzimos vai direto para a China. O segundo país que comprou soja em 2019 foi a Espanha, que chegou a 3% da produção do Brasil. Quer dizer, entre o primeiro e o segundo lugar, há um distanciamento, há um abismo enorme. O que nós podemos concluir em relação a esse processo? Bom, primeiro é que quem é o consumidor principal é a China. E a China a gente sabe que é uma grande locomotiva em termos de demanda. Quer dizer, nós estamos muito bem amarrados, digamos, estamos com um top dos clientes aí, que está consumindo, tem demanda, isso nos tranquiliza de certa forma, porque, quer dizer, podemos continuar plantando, podemos continuar investindo na nossa propriedade, porque tem uma forte demanda. Agora, por outro lado, onde é que está o grande risco desse processo? É que nem já dizia a minha avó, nós não podemos apostar todos os ovos na mesma cesta. E aí esse que é o grande medo, que vai que por algum momento tem algum ruído, tem algum problema comercial entre nós e entre o Brasil e a China, isso pode trazer alguma desvantagem, ou seja, nós podemos sobrar estoque internamente e aí nós podemos estar vivenciando um problema de liquidez. Tomara que não aconteça, tomara que cada vez se fortaleça mais esse processo entre Brasil e Estados Unidos, esses acordos comerciais, mas é importante e chamar a atenção dos nossos governantes para tentar diluir cada vez, ou buscar novos parceiros para que nós tenhamos sempre liquidez e com maior diversidade. Então esse é algum ponto que a gente chama a atenção e que é importante o produtor conhecer. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui e voltar para dentro do nosso foco, que é a comercialização de grão, é em relação às variações de preço.
Esses dados são com base lá na nossa empresa, da intermediação de grãos, que nós fizemos no dia a dia com nossos clientes. Nossos clientes são produtores, são cooperativas, são cerealistas. Todos eles contribuindo lá nas vendas, né, do dia a dia. O que acontece? Em 2017, nós fizemos negócios no menor preço a R$ 57,00, no melhor preço a R$ 81,00. Tivemos uma variação de 42% no preço. 2018 a variação foi de 36%, 2019 a variação para 30%, né, entre 90 e 69%, e esse ano nós já temos uma variação de 48%. Quer dizer, por mais que eu tenha a melhor estratégia do mundo, nós estamos sempre suscetíveis a algum risco. E aí nós precisamos entender que existe isso e saber como é que nós podemos nos proteger desse risco. E a gente consegue montar essas estratégias para que o produtor fique mais confortável ou mais seguro dentro dessas suas decisões do dia a dia. Mas o que chama atenção, quer dizer, o Rio Grande do Sul, né, principalmente colheu 40%, 45% menos de soja. Se nós pegarmos os preços praticados nesse ano, já são 48% de variação no preço. Então tu imagina aquele produtor que vendeu 80, 85 e agora os preços a 130. Então olha a variação, o quanto de dinheiro que talvez ele deixou de ganhar. Mas aí, Clayton, como é que eu ia saber que hoje ia estar 130? Se eu sonhasse, né? Se o produtor sabe que amanhã o preço vai estar melhor, ele não venderia hoje, correto? Mas a gente sabe que está sempre sobre um risco e nós precisamos estar nos protegendo cada vez mais. E é isso também que eu quero mostrar logo em seguida para vocês entenderem quais são os mecanismos que podem fazer com que a gente se proteja. Por que eu digo isso? Porque, claro, que nós temos as contas, né? O produtor tem as contas e aí, diga-se de passagem, e nós pegamos aqui a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, a grande concentração das contas para se pagar do agronegócio, né, seja lá dos custeios até a própria, enfim, máquinas, equipamentos, normalmente se concentram lá em maio, junho, julho. Essa é a grande concentração das grandes contas. Essas grandes contas representam aí de 50% até 60%, dependendo do caso, até 70% estão concentrados para se pagar ali. Então, quer dizer, não adianta o preço pode estar 100 ou pode estar a 200, mas chega ali, ele precisa do dinheiro. E aí, precisando do dinheiro, obviamente, ele vai ter que fazer a venda da sua produção. E às vezes esse momento não é o melhor momento, ou às vezes até pode ser o melhor momento, mas o que eu quero dizer é que ele fica suscetível, que após ele vender, se o mercado continuar subindo, ele vai perder uma grande fatia dentro do ganho financeiro. Mas também ele está sobre um risco que, se não vender, além de ficar pagando juro, o mercado pode recuar e aí também ele pode ter um problema muito sério na questão financeira. E aí como que nós podemos fazer para amenizar isso ou administrar isso melhor? E é o que eu quero chamar a atenção aqui, que o mercado dos preços ele está totalmente, digamos assim, à deriva, vulnerável. Por quê? Porque nós temos de um lado a oferta, obviamente, e do outro lado a demanda. E aí se nós visualizarmos uma balança, o que os grandes países, né, as grandes nações, elas querem que essa balança esteja normalizada. Ela não pode nem puxar demais para um lado e nem para o outro, porque acaba dando um desequilíbrio. E o que vai afetar os preços para subir ou para cair? Do lado da oferta está o quê? Está os estoques, a produção, a área de plantio, clima. Quer dizer, tudo que afetar aumento da produção ou diminuição da produção vai ter uma fundamentação em relação ao preço. E do lado da demanda, obviamente, vai estar o quê? O consumo, as políticas, né? A economia, a epidemia, os acordos comerciais. Então, tudo isso vai interferir para que os países acabam achando um equilíbrio e então os preços se mantêm. Até aí está tudo certo, é assim mesmo que funciona o mercado. O que acontece é que a grande referência hoje de preços do mundo é a Bolsa de Chicago. E a Bolsa de Chicago já existe há mais de 170 anos. E lá dentro da Bolsa de Chicago existem vários grupos de investidores, né, ou especuladores. E é eles que ditam às vezes o ritmo, porque a Bolsa lá na sua essência, o seu grande, digamos assim, a sua grande finalidade desde que ela foi fundada e criada, é para quê? É para justamente ter esse equilíbrio
mas para o mercado futuro, não para o mercado agora. Quer dizer, eu tenho que tomar uma decisão em uma semana, 2 semanas, não tem muito o que fazer. Agora, e para 2021, para 2022? Essa é a grande finalidade, é para que o produtor, enfim, quem trabalha que depende do grão, para ele já conseguir visualizar ao longo dos meses, né, ou do tempo, como é que está esse comportamento. E conforme ele está se comportando, ele vai fazendo essas operações. Só que junto com isso, vem grandes fundos de investimentos, grandes blocos aí de financeiros que investem pesado no agronegócio e entram fortemente dentro desses contratos da Bolsa. E aí fazem que muitas vezes esse mercado tome proporções, às vezes, fora de um contexto que seria aceitável. E aí acaba gerando, então, esse balanço aí, e a todo momento a gente vê o mercado, às vezes, fechando em alta, em alguns momentos fechando em baixa, mas basicamente esses investidores que dão esse ritmo. Então isso aqui é só uma palhinha para vocês entenderem essa lógica entre a oferta e demanda e como que a Bolsa interfere dentro desses processos. Mas sabemos que para dentro do preço, quando nós trazemos isso para dentro do Brasil, nós temos 3 grandes variáveis, né, ou 3 pilares que formam efetivamente o preço da nossa commodity, né? Vamos pegar a soja como referência, que a soja aí, para vocês terem uma ideia, 61% da área plantada no Brasil das culturas é a soja. E a soja, então, representa 61%. Depois, em segundo lugar, vem o milho. Arroz, o próprio trigo, o próprio algodão tem uma fatia de 2%, 3%. Então, para vocês verem que essas duas são as 2 principais culturas. O milho com 30%, 31% e a soja com 61% da área plantada. Então, vamos focar na soja, que é a única que mais movimenta e é a que mais está globalizado. Para nós traduzir o preço aqui no Brasil, como é que esse preço é formado, nós temos então essas 3 variáveis. É o bushel, é o prêmio e o dólar. Só que cada uma dessas variáveis tem as suas próprias variáveis. Quer dizer, o bushel está atrelado ao quê? A área de plantio e a clima. Nós podemos citar 2, mas tem outras tantas. Nós temos a questão do prêmio. O prêmio está o quê? Está entre os acordos comerciais, entre oferta e demanda. A China e Estados Unidos. Esse é um belo exemplo para nós mostrar o quanto o prêmio interferiu aqui no Brasil. Logo que começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China, os nossos prêmios aqui no Brasil chegou a 400 pontos. 400 pontos, se nós traduzirmos hoje em reais, significa aí 45, 50 reais por sacas que foram pagos a mais em relação à referência do preço de Chicago. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto esse prêmio ele é importante e impacta diretamente nos preços. E aí, claro, nós temos o dólar, porque nós temos que converter, né, a moeda estrangeira para a nossa, né, para o real. E aí, o que vai interferir dentro da nossa, dessa valorização ou desvalorização do real? Vai estar, obviamente, a economia, a política, as próprias pandemias. Por quê? Porque, queira ou não, o dólar é uma das moedas mais fortes, ou mais seguras. Então, todos os outros investimentos que as pessoas fazem, no momento de crise ou de instabilidade ou de insegurança, correm para o dólar. E aí, obviamente, vai fortalecer o dólar. Na medida que fortalece o dólar, desvaloriza as outras moedas, e é o que aconteceu aqui. Nós trabalhávamos há 2, 3 anos atrás com dólar de 3, 13,50, e nós chegamos já em 2020 aí batendo recorde, chegando a 6, ou muito próximo de R$6 o dólar. Então o dólar ele tem um peso que eu chamo assim, injeção da veia para as commodities. E aqui nesse quadro eu mostro para vocês as variáveis do preço da soja. E quando nós olhamos assim, ó, nós vamos mexer só no bushel a 8, a 8,50 e a 9, e congelamos um prêmio a 150 pontos e um dólar a 5,60. Aí nós vimos a variação em reais. No quadro abaixo, nós congelamos o bushel, o dólar, e deixamos o prêmio oscilando. Aí já tem a outra variação. E, por fim, lá nós congelamos o bushel, congelamos o prêmio e alteramos só o dólar. Então, quer dizer, R$1 que movimenta o dólar de 5 para 6, ele representa aí praticamente R$20 numa saca de soja. Então, quer dizer, ele é um peso muito importante. E aí, como é que o produtor lá na ponta vai conseguir fazer para se proteger disso? Entendeu? Então, por isso que o produtor precisa estar muito bem preparado e tem que dar uma ênfase muito grande nessa questão da comercialização, porque tem sim alternativas, tem sim mecanismos que podem fazer para que o produtor minimize esses riscos. Claro que não vai ser que nessa minha explanação que vocês vão entender, obviamente, isso, mas vocês vão entender uma lógica
e aí futuramente a gente pode detalhar isso na prática, como é que se pode fazer. Mas o que nós sabemos hoje? Que existe um risco e existe uma oportunidade. De um lado nós temos o produtor, do outro lado nós temos a indústria. E aí a gente chama a atenção, porque às vezes o produtor, mas a indústria sabia que o mercado ia subir, agora estão ganhando dinheiro. Não, o mesmo risco que o produtor tem, a indústria também tem. Eu trago aqui um exemplo. Se nós temos um valor de uma saca a R$100 hoje e o produtor vende a R$100, o que aconteceu? E passa o dia. Se o mercado for a 95, por exemplo, ou recuar, né, do 100 para 95, são R$5. O que acontece? O produtor sai ganhando, porque obviamente ele vendeu a 100, o mercado recuou, ele ganhou R$5. Só que quem que perde nessa história? A indústria, porque a indústria comprou a 100. Ela podia ter esperado 1 ou 2 dias, uma semana e ter comprado a 95. Se for a 105, for ao contrário, o mercado subiu, o que acontece? O produtor se arrepende, vendi mal, o mercado subiu. E aí o produtor fica se culpando. A indústria podia ter esperado, enfim, cria todo aquele cenário de culpa e que na verdade não tem nenhum e nem outro. Ambos estão sempre sobre o mesmo risco. Tá? Então é isso que eu quero colocar para vocês, de que independente se tu é vendedor ou se tu é comprador, ambos estão sobre um risco. E aí, como fazer para fazer essa proteção do risco? Primeiro, nós temos que profissionalizar a propriedade. Nós temos que sair do palpite e ir efetivamente para uma gestão dentro da propriedade. E quando eu falo em gestão dentro da propriedade, nós temos que comercializar com maior precisão. Aqui a gente faz uma analogia com a questão da agricultura de precisão. Nós dizemos assim que o produtor ele precisa cada vez ser mais preciso, ele precisa ser mais assertivo. E para isso, obviamente, ele tem que conhecer, tem que saber realmente esses bastidores da comercialização. Por quê? Porque daí ele vai dar o foco na rentabilidade. É isso que o produtor precisa entender, ele precisa ser rentável, ele precisa ter lucro dentro do negócio dele. E para isso, então ele tem que plantar, mas com o objetivo de colher dinheiro. E para acontecer isso, ele tem que planejar efetivamente a sua comercialização. E quando falamos em planejar a comercialização, o que eu quero trazer aqui rapidamente? Nós temos que identificar os custos da produção, nós temos que identificar a margem de retorno por cultura. Às vezes o produtor mistura tudo, é soja, é milho, é trigo, e não. Nós temos que separar e ver efetivamente qual das culturas são rentáveis e as quais que não são tão rentáveis, e aí dentro do planejamento tu vê se vale a pena continuar ou não. Simular tendências do mercado, quer dizer, eu tenho uma bolsa que me proporciona eu ver lá na frente, 1, 2 anos à frente, e eu posso simular e ver qual que é a tendência para mim, até saber se eu devo investir agora, trocar de máquina ou não, enfim, quer dizer, eu tenho que fazer esse exercício. O produtor precisa identificar onde é que estão os riscos dos preços. Se o risco do preço é que continue subindo ou que continue recuando, então ele tem que identificar onde é que estão esses riscos. E por fim, então ele tem que fazer o seguro de preço. Quer dizer, se eu identifiquei o preço é bom, eu tenho que me assegurar desse preço. Como que eu vou me assegurar desse preço? São várias formas que a gente vai explicar rapidamente em seguida. Mas o que o produtor tem de ação direta e indireta dentro de uma propriedade? Direta é as ações do plantio, tratos culturais, colheita. Indireta, produtividade e preço. Se nós dividirmos esses 3 pilares em fatores iguais, o que nós vamos ter? Nós vamos chegar que o produtor tem 66% das ações dentro da propriedade que não depende dele. Quer dizer, depende de outros fatores. Então o produtor tem que inverter essa situação. Como é que ele vai inverter essa situação? Ele vai ter que conhecer o processo. O que é conhecer o processo? A gente traz aqui até um exemplo do Rodrigo Souto, um especialista em planejamento comercial, que ele fala muito bem, fica muito bem desenhado nesse exemplo aqui. O produtor precisa comprar bem os seus insumos. Por quê? Porque ele precisa produzir bem e, obviamente, produzindo bem, ele tem que vender bem. Claro que comprar os insumos não está só no preço, mas está às vezes na quantidade, nos tipos de produto que vai usar. Para produzir, obviamente, que não depende só dos tratos culturais ou da assertividade lá da época de plantio, mas sim também de clima e tudo mais. Mas e vender bem? Como fazer para vender bem? O produtor, o primeiro passo que ele tem que fazer é o seguinte, ó. O produtor ele é tomador de preço, ele não é formador de preço, ele é totalmente diferente da indústria. Por quê? Porque o produtor ele depende de outros fatores, né, globalizados para formar o preço e o preço chegar a ele. Só que quando chega a ele, ele vai ter que dizer, esse preço de R$100 é bom ou não? É bom, é excelente, me dá X% de margem. Então eu tomo.
Caso não seja bom, eu não tomo e deixo passar. Então essa é a analogia que o produtor tem que entender, que ele é tomador de preço. Bom, ele identificando isso, que ele é tomador de preço, o que ele vai fazer? Ele vai identificar então os preços lá da sua propriedade. O que ele vai fazer? Ele vai identificar os custos de produção, ele vai botar a margem que ele precisa e ele vai ter o preço de venda. E aí nós fizemos esse quadro bem simples, bem objetivo, mas eu acho que passa a ideia de como se montaria isso dentro lá da propriedade, né? Como identificar um preço de venda em reais do custo por hectare. Então nós dividimos lá em diretos, indiretos, despesas administrativas e despesas extras. E cada quadro desse tem o seu custo. Então nós temos lá nos diretos 2.300, no indiretos R$500, nos administrativos mais 500, nas despesas extras mais 250, nós chegamos num total de R$3.550 é o custo para produzir uma hectare de soja aqui no Brasil. Bom, eu tenho que botar uma margem sobre esse meu custo. E aí nós vamos botar no exemplo aqui de 30%. 30%, ou seja, tem que faturar mais R$1.065. Na soma do custo que eu tenho mais a margem que eu desejo, eu chego lá a R$4.415. Ou seja, eu estou plantando soja, mas eu preciso colher em dinheiro R$4.415. Bom, como é que eu vou transformar isso em reais? Eu posso pegar a média dos últimos anos, ou o valor da última safra, ou enfim. Nós botamos aqui como exemplo 60 sacos por hectare. Se eu dividir os 4.000 pelos 60 sacos por hectare, eu tenho o meu preço de venda. E esse meu preço de venda já está aí com uma margem de 30%. Então, se o mercado, e aí eu tenho um exemplo aqui, o mercado no dia 5/5/2020 estava pagando R$95 aqui em Passo Fundo. 95 em relação aos 73 são 29%. 29% mais os 30 que ele já estava colocando lá como uma meta de margem, ele está vendendo a soja dele a R$95, nesse exemplo dessa propriedade, que é um exemplo real, de uma margem de retorno de 59%. E aí eu pergunto para vocês, uma margem, um negócio que te dê 59% de margem, é bom ou não é? Devo vender ou não devo vender? Essa é a resposta que vocês vão dizer para vocês mesmos. Após eu fazer essa venda, então nós vamos ter como nós ver quais os mecanismos que nós podemos utilizar. Bom, para a venda do grão físico, nós usamos aqui os contratos, né, a termo que a gente chama, né, que é a venda do grão, tanto disponível futuro, e também tem os BART, que é nas trocas dos insumos. E nós podemos fazer, então, uma combinação com o mercado da Bolsa, né, com o mercado de papéis, que tem lá os contratos futuros e os contratos de opções, e aqui eu chamo a atenção que é os contratos de opções de call ou put, que é o que se utiliza, então, obviamente, para fazer as proteções do produtor, mas quando e como fazer usar esses mecanismos, nós vamos ter que deixar por uma próxima oportunidade. Mas saibam, senhores e senhoras, que existem esses mecanismos e que eles precisam cada vez ser mais estudados, né, e praticados para que o produtor consiga, por mais que ele já tenha vendido a sua produção, ele continue, então, ainda participando do mercado por eventuais situações que podem acontecer ali na frente. Para resumir toda essa nossa fala e concluir o nosso discurso aqui, o sucesso da comercialização, com base na nossa experiência aí de 20 anos de mercado e atuando no dia a dia aí nas propriedades, primeira coisa, ele tem que identificar e organizar os custos por cultura. Segundo, separar os custos diretos e indiretos. Organizar o fluxo de caixa ao longo prazo. Elaborar um planejamento comercial com base no preço mínimo e no fluxo de caixa. Identificar os riscos e oportunidades para poder fazer as proteções. Dividir a produção em lotes. Eu colho 10.000 sacos por ano de soja, divido em 10 lotes de 1.000 sacos. Eu colho 100.000, divido em 10 lotes. No mínimo isso. Ou então de acordo com o seu fluxo de caixa. E aí, após de tudo isso desenhado, então se usa, né, ou se busca os mecanismos que mais se adequam naquele momento para fazer as proteções. Que pode ser só a venda do grão físico, ou pode fazer a venda do grão físico e usar a bolsa para fazer lá o contrato de um call ou de uma put, ou pode só usar primeiro os contratos da bolsa e depois fazer o grão físico. Mas aí, dependendo de cada momento, de cada realidade, é uma estratégia que vai estar se utilizando. Nós desenvolvemos aqui também, temos diariamente aqui um informativo que podemos passar para vocês, produtor, para ter uma noção de que está rodando o preço, como é que está o bucho, como é que é a tendência, já numa conta direta de quanto está valendo no porto, e aí para te saber lá na tua propriedade, só diminui o custo do frete e tu vai ter mais ou menos uma ideia de quanto vai estar rodando o preço.
O que eu tinha para falar para vocês era isso. Reforçando, nossos serviços curso de comercialização, intermediação de commodities, né, lá com a corretora, soja, milho e trigo, a consultoria, quer dizer, nós podemos hoje montar lá para você, produtor, toda essa estratégia comercial. É só entrar em contato conosco, tem aqui o meu telefone, tem o meu e-mail, tem o nosso site lá com o curso, inclusive em AD. Então era isso, produtor. Espero ter passado a mensagem, espero ter sido claro e aguardo vocês. Qualquer informação que precisar é só entrar em contato. E até uma próxima.